Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Aumento dos casos de dengue faz venda de repelentes disparar nas farmácias. Parlamentares do setor produtivo querem devolver ao Congresso a medida provisória que reonera a folha de pagamento. Jornal The New York Times indica Brasília como uma das principais cidades a serem visitadas este ano. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. As frentes parlamentares do setor produtivo querem a retirada da medida provisória que reonera os 17 setores da economia que mais empregam no país. Hoje à tarde, a Frente do Empreendedorismo, junto com outras 7 entidades, vai divulgar as estratégias que serão adotadas com esse objetivo. Os parlamentares também vão apresentar as pautas prioritárias para o ano legislativo de 2024. Dentre elas está a portaria do Ministério do Trabalho sobre a abertura do comércio aos feriados. E nesta segunda-feira, o Congresso Nacional retornou do recesso legislativo. O novo ano legislativo foi aberto com velhos problemas. O presidente da Câmara, que tem o controle das pautas e da maioria dos votos, sequer conversa com o responsável pela articulação política do governo desde dezembro. A relação de Arthur Lira com Alexandre Padilha, sempre cercada de desconfianças de parte a parte, agora piorou de vez. Lira levou uma série de reclamações ao chefe da Casa Civil, Rui Costa. Entre elas, a de que Padilha não cumpre acordos de nomeações de segundo e terceiro escalões, nem a liberação de emendas dos políticos. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. O governo em nenhum momento rompeu e nem nunca romperá com relação com o Congresso Nacional, seja com o presidente das duas casas, seja com os líderes da base e da oposição também. O presidente Lula já mandou avisar. O ministro Padilha fica. Em meio à tensão, o governo prometeu um aceno ao Congresso. A ideia é que eventuais mudanças na prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores que mais empregam no país venham por projeto de lei, e a medida provisória já enviada ao Congresso deverá ser retirada, como exigem os líderes partidários, tanto na Câmara quanto no Senado. Benefícios fiscais aos setores de turismo e eventos, conhecidos como PERSE, também podem ser mantidos. Conquistas como a desoneração e o PERSE, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam. Não podem retroceder sem uma ampla discussão com este Parlamento. 2 tradicionais grupos do mundo da moda brasileira anunciaram uma fusão. Agora, Soma e Arezzo, juntos, têm um faturamento de 12 bilhões de reais, 34 marcas e 2.000 lojas. Os primeiros sapatos da Arezzo foram feitos nos anos 70. A empresa se consolidou, abriu capital na Bolsa de Valores e se capitalizou para incorporar outras marcas, como a Reserva. O grupo Soma seguiu um caminho parecido. Começou com a fusão da Farm e a Animale e incorporou outras grifes, como a Hering. A nova empresa reunirá 34 marcas, mais de 2.000 lojas e terá um faturamento anual de 12 bilhões de reais. O quadro de funcionários chegará a 22.000 trabalhadores. Os controladores destacaram que a fusão gera valor adicional às companhias, além de oportunidades para ampliar os negócios, trazendo mais marcas estrangeiras para o Brasil. Para esse professor da FGV, é uma boa estratégia para lidar com a concorrência das varejistas chinesas. O melhor empresário do mundo é o brasileiro, porque a gente está preparado para qualquer coisa, né? O brasileiro é um bom empresário. Estão mirando um poder de mercado maior, ter mais capilaridade, ou seja, chegar a mais
tipos de clientes diferentes, regiões diferentes e parar de competir entre elas, porque algumas marcas de uma estavam competindo com a marca da outra. Então, com isso, em vez de competir, eles somam esforços, né, e melhoram os resultados. O aumento nos casos de dengue tem turbinado a procura por repelentes. Somente em uma rede de farmácias em nível nacional, as vendas do produto subiram 450% no período de novembro do ano passado a janeiro deste ano. E tem farmácia que não tem produto em estoque. Vou fazer intervalo no próximo bloco, o mercado promissor do mirtilo no Brasil. Nós voltamos já já. Onze horas e 37 minutos agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E olha, pela arquitetura única, Brasília foi reconhecida como uma das principais cidades a serem visitadas neste ano pelo jornal The New York Times. Além dos turistas, os profissionais da área têm muito a ganhar com a riqueza da cidade. Confira na reportagem de André Lage. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Itamaraty. Prédios que vão muito além da funcionalidade. Esse conjunto arquitetônico de Brasília fez a capital do país ser citada em uma lista do The New York Times como uma das principais cidades a serem visitadas em 2024 devido à sua arquitetura futurista e modernista. Traços que inspiraram e continuam inspirando arquitetos por todos os cantos do Brasil. O Matheus é um deles. Nascido no Rio de Janeiro, veio morar em Brasília em 1982. A mudança para o Distrito Federal foi essencial para a escolha da área que iria seguir profissionalmente. Quando eu cheguei aqui e vi essa cidade muito diferente de tudo que eu tinha conhecido antes, eu comecei a ouvir essa palavra, de o que é um projeto, o que um arquiteto faz, né? E isso talvez tenha, desde aquela época, plantado uma semente, né? Então eu acho, é difícil a gente analisar uma relação direta, mas eu acho que tem várias qualidades da cidade que se refletem no que a gente faz ou tenta fazer, né? A gente vê muito essa questão da arquitetura moldando a identidade de um lugar, no nosso caso de um país, né? Uma capital, o projeto de uma capital que se tornou símbolo, né? Talvez do país, assim, tem essa carga simbólica muito forte. E depois a questão do planejamento, como é que a arquitetura e o planejamento podem organizar uma cidade melhor, né? Formado pela Universidade de Brasília, há mais de 2 décadas, ele empreende na área. No ano de 2000, o arquiteto abriu seu primeiro escritório, na companhia de 2 sócios. No início, os principais clientes eram os amigos e familiares, experiências que foram importantes para o crescimento do negócio. Então foi um crescimento muito gradual e foi legal porque coincidiu com o amadurecimento nosso mesmo, pessoal, do que a gente queria fazer também, né? Então, em 2000, a gente começou com esse escritório pequeno, ficou no mesmo prédio anos, a gente foi mudando de uma sala para outra, crescendo, até que chegou um ponto que a gente teve a oportunidade de vir para cá, nos últimos 3 anos que a gente está aqui, mais ou menos, que coincidiu também com o amadurecimento de produção, né, de escalas maiores, talvez uma projeção devido a essas publicações e premiações, né? Mais tarde, a empresa passou por uma repaginação. Entre as mudanças, um acompanhamento mais próximo dos projetos. Os traços simples e modernos da arquitetura brasiliense continuaram sendo a marca registrada do empreendimento. Uma das primeiras construções de sucesso foi a Casa Torreão, projeto que chegou a ser selecionado para concursos. Com a Palicuri, o escritório levou o prêmio Tomiotaki. A premiação busca mapear e reconhecer produções arquitetônicas contemporâneas que englobam formas inovadoras de pensar, produzir, transmitir e transformar espacialidades, inclusive socioculturais. Hoje a gente está numa situação, se comparar com o começo de carreira, é muito melhor, porque eu acho que quem acaba procurando escritório entende que alguma daqueles princípios que a gente aplica aos trabalhos se aplicaria a uma obra que ele vai encomendar para a gente. Então, é uma relação de muito mais confiança também, né? Quem chega aqui sabe mais ou menos como a gente trabalha, confia também mais, então acho que isso flui melhor.
né? Crescimento que refletiu no volume de projetos em outras cidades e até fora do Brasil. Atualmente, o escritório Bloco faz entre 4 e 5 casas por ano e mais de 30 projetos interiores. O Brasília é uma fonte de aprendizado muito grande. Então, o que eu diria para estudantes é primeiro olhar em volta, né? Entender onde a gente está e tentar aprender com isso. E, em segundo lugar, mas talvez mais importante, é ter paciência, porque a arquitetura é uma profissão de um crescimento muito, muito lento, como eu comentei, né? Tem muito a ver com experiência de vida, né? Não só de obra, mas de vida, mas de obra também, né? Você entender a gente vê muito o nosso papel do arquiteto, como esses arquitetos tinham a época a gente é parte de um grupo maior de pessoas que fazem um projeto acontecer, a obra acontecer, só que é muito importante a gente conhecer os processos de obra, né? Para a gente poder propor soluções que sejam pertinentes e que façam sentido, né? Então, eu acho que é isso, ter paciência e tentar ter curiosidade para entender onde a gente está. Para os estudantes de Brasília, eu acho que é um grande privilégio estudar aqui, morar aqui na cidade, poder olhar para isso todo dia e tentar entender esse momento do país e o que a gente pode levar disso para os desafios futuros, né? Os consumidores brasileiros estão deixando de lado as compras internacionais. O comportamento mudou depois da implementação do programa Remessa Conforme. O número de desistências chega a 66%. Os dados são de uma pesquisa do e-commerce Alibaba. Bom, o mirtilo, também chamado de blueberry, está ganhando o gosto dos brasileiros e o espaço nas lavouras do país. Vamos saber mais sobre o cultivo dessa frutinha na reportagem de Eusânia Eustácio. De cor chamativa e sabor agridoce, o mirtilo ou blueberry, como também é conhecida, é uma fruta produzida e bastante apreciada nos países do hemisfério norte. Muito versátil, ela pode ser consumida de diversas formas, seja in natura, em receitas doces ou salgadas e até mesmo na produção de geleias, sucos, licores, bolos e pães. Por aqui, o cultivo da fruta vem crescendo, já que aos poucos ela está se tornando mais conhecida, ganhando o paladar dos brasileiros e conquistando espaço nas feiras. Os Estados Unidos e o Canadá são os maiores produtores e consumidores da fruta, segundo dados da Emater DF. No Brasil, a produção de mirtilo se concentra nos estados com climas mais amenos, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Distrito Federal é uma dessas localidades no país com temperaturas que contribuem para a plantação da fruta. O clima favorável de onde moram e paixão pelo mirtilo levaram essas duas irmãs a criar o Cerrado Blue, uma produção artesanal no núcleo rural de Sobradinho. Nós viemos para essa propriedade que meu pai adquiriu há 20 anos atrás, com uma ideia de fugir um pouco da rotina, e chegando aqui nós identificamos que vieram muitas memórias afetivas daquela época que nós vivíamos com meu pai no meio rural, meu esposo nasceu no meio rural também. E chegando aqui, nós participamos de um projeto do turismo rural e nós pensamos o que poderíamos fazer para trazer essa atração e trazer algo inovador para que as pessoas pudessem vir até aqui. Foi quando nasceu a ideia de plantarmos o mirtilo. A ideia surgiu em 2022, quando visitaram a AgroBrasília, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. E chegando lá, nós encontramos um estande da Rota da Fruticultura, onde já tinham os produtores ali de Planaltina, que já estavam plantando. Foi quando nós vimos a oportunidade. Nós visitamos algumas propriedades onde sabíamos que já tinha produção de mirtilo. Nós conhecemos propriedades em Planaltina de Goiás, da nossa colega Marlene. Depois nós conhecemos propriedades em São Paulo e, por fim, visitei algumas propriedades no sul do país. E em todas elas nós identificamos os gargalos, as dificuldades e conhecemos coisas também que queríamos trazer para cá, que no caso era o turismo rural. As irmãs começaram a estudar sobre o cultivo de mirtilos e trocaram informações com outros produtores. Elas também contaram com o suporte da Emater DF e da Rota da Fruticultura, projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional que visa fomentar a entrada de novos agricultores na produção de frutas no DF e em torno.
Ela tem esse foco, trabalhar a fruticultura aqui na região, organizar melhor essa fruticultura aqui da região, para todo e qualquer produtor que queira participar, desde que esteja associado ou vinculado a alguma organização de produtores, né, quer seja uma associação ou cooperativa. Aqui no Distrito Federal nós vamos trabalhar com açaí e mirtilo. É um projeto grande, conta com vários parceiros, ministérios, Codevasp, Secretaria de Agricultura e a Emater. A Emater tem um papel de assistência técnica e extensão rural. Ao longo desses últimos anos, o corpo técnico da Emater vem se especializando na produção dessas duas frutas para entregar para o produtor a orientação de como plantar, de como adubar, como irrigar e colher. Ao longo desses últimos anos, a gente vem levantando o custo de produção, a melhor forma de conduzir, quais as variedades adaptadas aqui para a região do Cerrado. A Leandra também destaca a importância do projeto Rota da Fruticultura para os produtores rurais que têm interesse em cultivar o mirtilo. A Rota a gente enxerga que é um projeto que vai fomentar a produção do mirtilo, que a gente tem identificado que realmente para o pequeno produtor rural é algo inovador e algo vantajoso. Muito bem, vamos saber agora quais os principais eventos que acontecem pelo Brasil e exterior. A Pub Home, que reúne as principais marcas da indústria de utilidades domésticas, será de 18 a 21 de fevereiro no São Paulo Expo, na capital paulista. A Feninger, principal vitrine do setor joalheiro, acontece de 19 a 22 de fevereiro no Transamérica Expo Center, em São Paulo, capital. A Gill Food, a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, que contará com expositores brasileiros, será de 19 a 23 de fevereiro no World Trade Center, em Dubai, nos Emirados Árabes. O Barco Show Bahia, a maior feira náutica da região, será de 22 a 25 de fevereiro no Terminal de Turismo Náutico, em Salvador. O Congresso de Atenção aos Pés será dias 25 e 26 de fevereiro no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A LACT, evento que reúne profissionais de viagens, será dias 26 e 27 de fevereiro no WTC Center, em São Paulo. E a Biojoias acontece dias 27 e 28 de fevereiro no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Integrar a inteligência artificial aos negócios é talvez um dos mais novos desafios de quem empreende. Mas é necessário. Ela otimiza operações, melhora a experiência dos clientes e abre novas oportunidades de negócios. Os avanços e oportunidades da inteligência artificial são assuntos da nossa conversa hoje com Bruna Bonner, CEO da Global Web e do portal Guia Empreendedor. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Sebastião, tudo bem? E você? Ótimo, tudo bem. Que bom de novo falar com você. Vamos lá, Bruna. A gente falando de inteligência artificial, tem uma discussão forte para esse semestre no Congresso sobre regulação, né? Mas ainda assim a gente já está usando inteligência artificial de todo jeito e às vezes nem sabe, né? Nos negócios, impulsiona mesmo os negócios? Como é que a gente pode ver a importância de trazer inteligência artificial para os negócios? Bom, vamos lá. Quando a gente falava que duas cabeças pensam melhor do que uma, imagina 1 milhão de cabeças. Então, esse é o impulso que a gente gosta de usar falando de inteligência artificial, Sebastião. A inteligência artificial ela é composta por dados do mundo inteiro e com processamento computacional que nós humanos não teríamos. Por isso, a gente fala que isso acelera e também evita o erro. Na prática, quando você tem um braço direito, que é a inteligência artificial, você te propõe que você faça as perguntas corretas para essa ferramenta e evite errar com tentativas de mercado. Vamos lá. Se você vai testar um produto novo no mercado, por que não antes perguntar para a inteligência artificial qual a aderência daquele produto ao mercado?
ela pode te trazer dados que você não estava olhando. E é por isso que ela vai te ajudar a economizar tempo. Ótimo, aí otimiza então processos. No atendimento com clientes, como pode ser usada? Bom, a inteligência artificial ela pode ser usada de várias formas. Uma delas é, como eu falei, numa inteligência de mercado, fazendo pesquisas que antes você iria na tentativa e erro. A outra é na automação de processos, como você falou. Automação de processos internos, controle de estoque, controle de respostas, muitas questões internas mesmo. E até em atividades que antes estavam sendo feitas manuais, podem ser automatizadas. E na hora da venda, você também pode ter melhorias com o chat automatizado, que usa a inteligência artificial. Ou seja, quando o cliente, ele entra em contato com a sua loja, você pode ir respondendo e conhecendo esse cliente e ser mais assertivo no momento da venda. Então, a utilização da inteligência artificial, ela é ampla, Sebastião. Você pode usar ela em várias frentes do seu negócio. E a adoção, como se dá? São ferramentas de viabilidade para todos? É um processo, eu diria, democrático de uso? A gente sabe dos conceitos já, então, do quanto é benéfico trazer a inteligência artificial para os negócios. Na prática, no dia a dia, como uso? A aplicação também é ampla. A minha primeira sugestão, apesar de óbvia, ela é necessária. Estudem. Estudem os processos da sua empresa, estudem os gargalos e façam uma integração mental de onde a inteligência artificial vai poder ajudar nesse gargalo. Caso contrário, você pode acabar colocando a ferramenta em um processo que não vai trazer melhoria nenhuma. E aí acaba até ficando com uma má impressão dessa tecnologia tão importante. Por isso tenha domínio do seu negócio, veja onde pode ter melhorias e tente fazer um comparativo entre a ferramenta que a tecnologia está te entregando com a sua realidade. Por isso, não posso te afirmar a usabilidade, Sebastião, sem antes conhecer o seu gargalo do seu negócio. Ótimo, mas o que não se pode fazer? Eu digo, você fez referência ao chatbot, que pode ser uma boa ferramenta, mas se não eficiente, ela pode ser também um tiro no pé, né, Bruna? Com o uso da inteligência artificial, apesar das facilidades que ela traz, o que a gente não pode deixar de lado? Digo isso para a gente trazer o tema da humanização e personalização no atendimento, principalmente. Me diga. A inteligência artificial, assim como foi lançado o chatbot, ela não pode deixar de ter uma curadoria. Esse é o grande segredo do sucesso dessas ferramentas. O que é a curadoria? É conforme o seu cliente for utilizando, você analisar as respostas dadas pelo seu cliente e pela sua ferramenta e ir melhorando-a. Porque senão o seu cliente vai ficar diante de um robô e vai ficar muito insatisfeito com isso. Porque o robô tem um momento que ele já não entrega mais a resposta que o cliente e ele desumaniza aquela relação. Aí a sua empresa vai ficar com uma má imagem com o cliente. Por isso a curadoria e exatamente a palavra que você usou de humanizar esse atendimento, ele é muito importante de estar integrado com essa estratégia. Por isso não podemos terceirizar esse atendimento por completo à inteligência artificial, porque merece sim a atenção humana para ver se aquilo está sendo benéfico para o seu cliente. Esse é o ponto principal do que não fazer, que é a terceirização completa. Ótimo, a gente falou lá no início que a inteligência artificial, o uso dela, enfim, está sendo regulamentado ainda, né? Queria que você chamasse a atenção um pouquinho para essa questão legal também, tanto do uso de dados do cliente, que é importante que tenhamos para saber direcionar ações, e preocupação que se tem que ter nesse sentido. Apesar de não termos ainda uma legislação sobre a inteligência artificial, já podemos usá-la dessa maneira, mas é preciso ter atenção com o que é de bom senso, eu diria também, nesse uso, né, Bruna? Sim, com certeza, Sebastião. Estamos entrando numa era de muitas complicações morais em relação à inteligência artificial. Por isso,
eu deixaria as minhas ferramentas de inteligência artificial muito bem parametrizadas para não entrar em assuntos polêmicos, ou seja, bloquear certas palavras e não permitir que a inteligência artificial responda por aquilo. Esse é um dos pontos. O segundo ponto, como você mesmo falou, ao lidar com dados sensíveis, nós já temos uma lei, que é a LGPD, que abrange isso e já multa os empreendedores, empresários que não usarem da forma correta. Então, a sua IA, inteligência artificial, precisa estar integrada com as regras da LGPD brasileira. Isso é de suma importância para evitar problemas futuros. Ótimo. Bruna Bonner, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Foi um prazer conversar com você hoje. De novo, Bruna. Obrigada a vocês. Até semana que vem. Muito bem. E assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília. A gente tem na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.